Olá, irmãos, paz seja com todos, que todos estejam bem e na paz do Senhor. Hoje nós estamos no 32º dia da nossa devocional em rumo à celebração da Páscoa de 2025. 32 dias já, né? Em 40, então estamos há 8 dias da nossa comemoração de Páscoa e estamos muito felizes por isso, porque você está se mantendo fiel e acompanhando diariamente os textos, né? Hoje, sexta-feira, 11 de abril de 2025. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro julgamento que Jesus sofreu, que foi o julgamento religioso, feito por aqueles que detinham o poder religioso da época, né? Então, nós vamos ver o início do interrogatório e da tortura de Jesus. Como estamos pré-Páscoa, estamos caminhando para a crucificação. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui o texto que está na Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 18, de 19 ao 23, na Nova Bíblia Viva. Está escrito assim: lá dentro, o sumo sacerdote começou a fazer perguntas a Jesus a respeito dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Jesus, porém, respondeu: o que eu ensinei é muito conhecido, porque eu tenho pregado abertamente na sinagoga e no templo. Eu tenho sido ouvido por todos os líderes judaicos e não ensino em particular nada que eu não tenha dito em público. Por que o Senhor está me fazendo essas perguntas? Pergunte àqueles que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam ali deu um soco no rosto de Jesus e disse: isso é maneira de responder ao sumo sacerdote? E Jesus disse assim: se eu disse algo errado, dê testemunho disso. Se, contudo, eu disse a verdade, por que você me feriu? É isso. Então Jesus, ele foi neste momento, né, lá diante do sumo sacerdote, né? Ele foi ofendido, né, por um soco. Imagine a situação, né? E o Senhor Jesus, daqui a poucas horas, ele vai passar por mais julgamentos, né? Então, esse primeiro julgamento foi o julgamento religioso. E vamos lá, então. Um dos guardas, né, como diz nesse texto, um dos guardas foi lá e bateu em Jesus. E esse guarda, né, já tinha visto o bem que Jesus tinha feito a Malco, aquele rapaz, né, aquele guarda que teve a sua orelha cortada por Pedro, né? Então Jesus vai lá e cola a orelha de volta, né? E esse homem certamente ele conhecia o Malco, porque o Malco era da guarda do templo e esse era o chefe da guarda do templo. Então Malco era um funcionário que se reportava a este guarda do templo, né? Então certamente ele conhecia, sabia o que Jesus tinha feito. E Jesus, então, ele não diz nada, né? Ele humildemente, ele tenta despertar essas pessoas da bruta consciência. Ele olhou profundamente nos olhos daquele guarda e fez a pergunta que ficou ecoando na sua mente: por que você me fere? Essa é a pergunta para a qual todo ser humano deve saber a resposta. A Bíblia diz assim lá em Isaías 53: ele foi moído, ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então essa pergunta ela vem para você, né? E você sabe, você foi ferido por causa Jesus foi ferido por causa das nossas transgressões. E naquele momento lá, quando Jesus está sendo interrogado, Simão Pedro também estava por lá, porque Simão Pedro tinha negado a Jesus. E ali naquele momento ele foi reconhecido. Vamos ver o texto que está nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João relatam o texto que aqui está condensado. Diz assim: Simão Pedro ainda estava ali, aquentando-se. E chegou uma das criadas do sumo sacerdote, viu Pedro, viu que ele estava se aquentando, encarou e disse: tu também estava com o Nazareno, esse Jesus. Mas ele, Pedro, negou diante de todos, dizendo assim: não sei o que dizes. E Pedro saiu para o alpendre, e o galo cantou uma vez.
Tendo passado quase 1 hora, um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele Pedro, a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: eu não te vi no jardim com ele? E aí, de repente, uma criada fala, vendo, né? Ela começou a dizer aos que estavam ali, ele é um dos tais. E os que estavam ali começaram a dizer também, certamente tu és um deles, pois a tua fala te denuncia, porque és também galileu. Mas Pedro começou a praguejar e jurar, dizendo: não conheço esse homem. E então o galo cantou a segunda vez. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. E saindo dali, Pedro chorou amargamente. Então, irmãos, o alpendre é um telhado independente que fica apoiado do lado de uma parede de uma mansão. E de outro lado, ele é sustentado por colunas como se fosse uma varanda, né? Ele fica bem na frente da casa. E ali tinha muita gente observando Jesus ser interrogado por Anás, o sumo sacerdote, né? Pedro se infiltrou entre essas pessoas, chegou o mais perto possível da porta, ficou ali quase 1 hora assistindo tudo anonimamente, sem imaginar que ele estava sendo cirandado por uma nuvem de demônios que o cercava. E aí esse Pedro, quando ele é identificado, ele começa a praguejar e jurar, e ele nem percebe que ele estava sendo jogado de um lado para o outro, né? E Pedro, ele ainda não estava convertido, é verdade. Quando Jesus ressuscita e fala com Pedro, fala: Pedro, quando você se converter, você vai dar testemunho de mim e apacentar as minhas ovelhas. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a Torá diz assim: não dirás falso testemunho. Está lá em Êxodo 20:16, que é um dos 10 mandamentos. Também em Levítico 19:12 está escrito assim: não jureis falso. Então Pedro, de uma só vez, ele violou esses 2 Antigos Testamentos, mandamentos, aliás. E ainda o Novo Testamento, Jesus tinha ensinado: de nenhuma maneira jureis. E quando Pedro está lá e o Senhor Jesus vira e olha para ele, meu Deus, né? Jesus estava como um pastor preocupado com a sua ovelha e acompanhava em espírito tudo o que estava acontecendo com Pedro. Pedro jogado de um lado para lá e para cá, né? Assim como o trigo é peneirado, né? E Pedro só saiu daquele estupor quando o galo cantou a segunda vez, né? Então, naquele momento, Jesus olha para trás, o olhar encontra o olhar de Pedro, o discípulo estremece e lembra-se que há poucas horas tinha dito com tanta veemência que preferia morrer do que negar a Jesus. E Pedro, caindo em si, sentiu-se o mais miserável de todos os homens. E quando ele saiu dali, ele chorou amargamente, sem saber o que fazer. Ele saiu da vista de Jesus e foi sozinho chorar de vergonha. Um choro amargo que se repetia cada vez que se lembrava de Jesus, né? E a Torá, o Antigo Testamento, já orienta em situações semelhantes. Está lá em Levítico 5:5, diz assim: se alguém, sem se aperceber, jurar temerariamente com seus lábios para fazer o mal ou para fazer o bem, em tudo que o homem pronunciar temerariamente com juramento, quando o souber, culpado será dessas coisas. Deverá, pois, quando for culpado numa destas coisas, confessar aquilo em que houver pecado. E eu quero dizer que como Pedro gostaria de pedir perdão para Jesus naquele momento. Como ele gostaria de ir lá, ajoelhar aos seus pés, confessar os seus pecados, mostrar que estava envergonhado, arrependido, mas ele não tinha coragem para isso. O medo também de ser preso e ser morto era muito maior. Então ele continuava chorando amargamente enquanto o diabo se alegrava com a miséria humana. Irmãos, assim como nós, neste exato momento, né? Muitos de nós sentimos a necessidade de pedir perdão ao Senhor. Algo que fez, assim como Pedro, né? Nós nos deixamos ser tomados por um sentimento de miséria, né? Então, irmãos, Jesus morreu para nos dar perdão, mesmo que as nossas atitudes tenham mostrado que a gente às vezes nega Jesus. A gente nega a fé, a gente se distancia, mas hoje é dia de você voltar, se arrepender e consertar a vida diante do Senhor Jesus.
Ele foi considerado culpado mesmo sendo inocente. Isso porque ele te faz inocente mesmo você sendo culpado. Ele me faz inocente mesmo eu sendo culpado. E Jesus morreu a nossa morte para nós vivermos a vida dele. Então hoje é tempo de restauração e eu quero que você coloque a sua mão no coração e nós vamos orar. Diga assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado pelo seu amor e pelo seu olhar para mim, mesmo quando ainda eu estou errado, quando ainda eu não me arrependi. Obrigado, Senhor, por morrer no meu lugar e por me abrir a oportunidade de eu me arrepender de todo o mal que eu cometi. Senhor, eu me arrependo de ter negado o seu nome com os meus pecados. Me perdoe e me restitua a alegria da sua salvação. Que eu seja renovado pelo seu constante amor e eu sinta a sua paz dentro do meu coração. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Eu sugiro que este dia você dedique o tempo buscando a presença do Senhor, né? E que você se fortaleça para viver na presença do Senhor. Que em nome de Jesus você tenha um dia maravilhoso. E eu vou deixar aqui uma passagem que está em Isaías. Espera aí que eu já vou falar aqui para você. Olha, Jesus foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus te abençoe, em nome de Jesus.